Esse é o filtro da KF de 82mm ND. Esse filtro é o Nano X. Eu quero te falar um pouquinho sobre esse filtro, porque eu tive que pesquisar muito sobre esses filtros. Eu não entendi a diferença sobre eles de fato, o que poderia proporcionar ou não, até eu precisar deles de fato. Então assim, a gente sempre escuta falar muito sobre os filtros ND, mas até que ponto realmente a gente precisa deles no dia a dia e também na hora de escolher como selecionar o modelo correto para o nosso uso. Por que eu tô te falando isso? Porque no meu caso, eu nunca acreditei que precisaria, sempre resolvia todos os meus vídeos tudo no Shutter ali, até um dia que eu coloquei a 85 1.4, essa que tá me gravando agora, e fui fazer uma cena em um dia de sol. E cara, eu não consegui chegar onde eu queria, porque eu queria gravar em log ali com ISO 800 para ficar certinho na Sony A7 IV, e eu comecei a ter que abrir mão da minha configuração de câmera. Só que quando a gente entende realmente esse problema e resolve querer comprar um filtro, a gente cai em outro detalhe. Qual filtro escolher? Porque existem vários modelos. Existem modelos mais baratos e também existem modelos que são mais caros. E aí, como achar o custo-benefício ideal para o seu trabalho? Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que eu escolhi essa linha Nano X da KF e porquê que para mim essa linha fez tanto sentido. Antes disso, eu quero abrir com você essa caixinha para a gente ver tudo que tem aqui dentro. Ó, deixa eu puxar aqui. Fechadinho, vamos ver o que é isso. Abrir junto com vocês aqui. Isso aqui é um paninho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então isso aqui vai ficar guardado com muito carinho e usaremos quando precisar. O manualzinho tá aqui também. Eu confesso, isso aqui eu vou falar agora, pessoal da KF, ó. Eu confesso que eu queria muito a casezinha de couro que vocês mandam em alguns kits. E aí chegou essa de plástico para mim. Confesso que isso aqui me deixou meio triste, porque a case de couro ela é bonita, mas justo para mim, que eu queria tanto, não chegou na case de couro. Mas tá tudo bem. E agora, deixa eu mostrar para vocês de fato o filtro. O filtro tá aqui. Esse é o filtro, então. Você tá vendo que ele tem aqui esse pininho a mais. Eu vou tirar ele para mostrar para vocês. Qual o diferencial desse filtro? Que junto dele a gente tem um filtro então que é 2 em 1 e junto desse filtro ND a gente tem o filtro CPL, que ele tira alguns reflexos indesejados. Aquele brilho intenso de reflexo, ele ajuda a filtrar esse tipo de reflexo. E aqui esse pininho é o que vai ajustar o ND desde o mínimo até o máximo, escurecendo o filtro. Ó. Aqui você já consegue ver na minha mão. Então por que ele é importante novamente? Porque naquela condição de luz que eu tava, que eu queria ajustar realmente a exposição da câmera sem perder as regras principais do cinema, eu poderia ter vindo aqui nesse filtro e só fechado ele e escurecer e ganhar os pontos de exposição que eu realmente precisava. Mas por que eu escolhi esse filtro em específico? Porque essa série Nano X, ela tem alguns pontos que para mim me agradaram demais. Um desses pontos é a fidelidade de reprodução de cor. Muitos filtros com vidros mais baratos, vidros mais vagabundos, você perde muita questão de fidelidade de cor. Então você pega filtros que vão manchar a sua cena e tingir a sua cena com outras cores, seja puxando para o verde, seja puxando para o magenta. E essa série, ela já busca uma fidelidade a mais de cor. Outra coisa muito legal desses filtros é o efeito de X que acontece. Nesse filtro específico, ele já não tem esse efeito acontecendo nele. O que é esse efeito de X? Quando a gente fecha muito um filtro ND, ou seja, a gente roda ele demais, ele chega num limite que a polarização dele se cruza e você vê nitidamente um X
acontecendo na sua imagem. Vou colocar aqui também uma imagem do que é isso, só para você ver e entender. Então, esse filtro, ele já ajuda a que isso não aconteça nas suas imagens. Então, é um filtro que vai limpar essas imagens desse tipo de imperfeição. É um filtro que você consegue usar ele desde o mínimo até o máximo, sem que isso aconteça. Deixa eu colocar ele aqui na câmera, para a gente ver ele instalado também. Então tá aqui, só rosquei ele na câmera. Nosso pininho de ajuste tá aqui. Rodolfo, mas qual é o tamanho de filtro que você indica? Gente, esse aqui, como eu falei logo no começo do vídeo, é o de 82 milímetros, ou seja, é o maior. E por que eu fui logo no maior? Porque eu prefiro usar os filtros com os adaptadores de lente. Porque assim eu compro um filtro apenas e consigo usar em todas as minhas lentes. Então, em vez de eu ficar comprando um filtro para cada lente, eu compro um de uma qualidade melhor e de um tamanho que seja coringa para caber em todas as minhas lentes. Esse é o ponto principal no meu uso. Claro que muita gente vai falar assim, ai não, mas eu prefiro ter um para cada lente. Cara, tudo bem, só que aí você vai onerar realmente a questão dos custos seu. Se você quer otimizar isso e você usa poucos filtros, por que eu falo isso? Porque no meu caso, muitas vezes meus conteúdos são em locais controlados como esse. Então aqui mesmo eu não preciso disso, é mais para as externas mesmo. E aí sim, no meu caso, o meu melhor custo-benefício foi pensar num filtro de uma categoria um pouco melhor, como essa Nano X da KF, e usar os adaptadores para as lentes específicas. Então com esses adaptadores eu consigo ter todo o range de lentes que eu tenho, que eu uso desde 16mm, 35, 50, 85. Se eu precisar numa 70-200 eu consigo também. Então eu consigo cobrir o range total sem perder realmente o uso desse filtro. Acima desse filtro Nano X, existe ainda uma linha da KF que é a Nano X Pro. Aí sim a gente está falando de um filtro high-end, um filtro que busca realmente o extremo da qualidade. Porém, hoje, em custo-benefício de valores, esse é o melhor. Eu vou colocar aqui para você também na descrição desse vídeo o link de onde eu comprei. Comprei no Mercado Livre mesmo, então você vai poder comprar o mesmo filtro que eu comprei. Então, reforçando, eu escolhi esse filtro porque ele me entrega uma fidelidade de cor extremamente aceitável para os meus conteúdos. Além da fidelidade de cor que ele me entrega, ele também vai me entregar ali um resultado muito aceitável, sem perder realmente tanta nitidez das minhas imagens, e não tem aquela interferência de X que acontece nos filtros mais baratos, sem contar também que acabou vindo de brinde, entre aspas, nesse modelo que eu escolhi, o filtro CPL. Eu poderia escolher também algumas opções de filtro, como 3 em 1, que além desses dois filtros, ele também vem com o Black Mist. Então, eu posso escolher ali com esses 3 e também ter mais o recurso do Black Pro Mist nesse filtro. Eu preferi não fazer isso para eu ter realmente esse filtro e depois comprar o Black Pro Mist. Outra diferença que você vai ver nos filtros é que existem filtros de gradação do 2 a 400 e de 2 a 32, que é o caso desse filtro. Os filtros que cobrem um range muito grande, tipo 2 até 400, eles são filtros que muitas vezes, na maioria das vezes, eles não conseguem entregar uma qualidade tão grande para você. Então, esse filtro meu específico, ele é de 2 a 32, ou seja, 5 stops de luz. Então aqui no ladinho dele também eu tenho as marcações disso, que marca cada stop dele. E aí com essas marcações a gente consegue ajustar facilmente. Esse é um vídeo rápido só para dividir com você um pouco desse conhecimento sobre os filtros ND. Por quê? Porque quando eu fui comprar, eu confesso que eu apanhei um pouco de entender realmente essa relação de custo-benefício, se eu precisaria ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários também. Se você quer o link, já tá aqui na descrição. Se inscreve no canal, me segue, eu sou o Rodolfo Carvalho. Me segue também no meu Instagram, Rodolfo Carvalho, e te espero nos próximos vídeos. Até mais!